Irmãos, convido a igreja a abrir no livro de Jó. Jó, capítulo de número 42. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 5. Jó 42, de 1 a 5. Todos abriram? Último capítulo desse livro, a última resposta de Jó ao Senhor, é o título da Nova Almeida atualizada. Está escrito a partir do verso de número 1. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vamos orar pedindo para que Deus nos ilumine e nos direcione. Senhor, obrigado pela tua palavra lida, que será explicada e exposta essa noite. A glória pertence a ti, Senhor. Ajuda-nos na compreensão desse texto. Eu oro assim, em nome de Cristo Jesus, para que essa palavra seja viva, aplicada, verdadeira, poderosa, vivificante em cada um dos irmãos aqui presentes. Oramos para que o teu nome receba toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós gostamos de histórias. A Bíblia é feita de muitas histórias. Uma das histórias mais famosas, nós acabamos de ler o final dela, a história de Jó. Dizem até mesmo que Jó, o livro, foi escrito até mesmo antes de Gênesis. É uma possibilidade. Mas a história de Jó é uma das histórias conhecidas e marcantes do Velho Testamento, tendo em vista que Jó relata uma coisa muito comum a todo mundo, pois esse livro compartilha, na verdade, uma história carregada de sofrimento, uma história carregada de dificuldade, questionamento da vida. Talvez a gente enfrenta coisas e a gente não entende por que a gente está enfrentando. Talvez a gente enfrenta coisas e a gente não compreende o motivo, o propósito, por que Deus permitiu tal coisa, por que tal coisa me aconteceu. E no Antigo Testamento, irmãos, a gente vê com clareza e com nitidez Satanás atuando. Satanás atua lá no Jardim do Éden, junto com Adão e Eva. Satanás atua claramente aqui. Satanás atua claramente quando ele tenta Jesus no deserto, e Satanás explicitamente é mostrado no livro de Apocalipse. São poucos os momentos que Satanás vem de forma explícita. É claro que implicitamente ele está por detrás do pecado, da maldade humana, mas de forma explícita são poucos os casos. E nessa apresentação, irmãos, que nós vemos da vida de Jó, eu quero fazer uma breve biografia de Jó. E nessa biografia eu conduzo a igreja a ler o capítulo de número 1, verso de 1 a 12, para a gente compreender. Eu li o final da história, vamos ler o começo para a gente compreender um pouquinho dessa história. Jó, capítulo 1 agora, a partir do verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temente a Deus e se desvia do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às suas casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comiam e bebiam com eles. Quando se encontravam um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste
a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra, mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser, fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Irmãos, é interessante que essa apresentação dos filhos de Deus, Satanás, acontece de forma soberana. A gente não sabe os detalhes, mas o fato é que Satanás aparece nessa apresentação. E nessa apresentação um tanto inusitada, note que no texto que a gente leu, quem provoca a conversa é Deus. Satanás não fala nada. Satanás está ali se apresentando, mas quem puxou o assunto é Deus. Então Deus pergunta para ele: Satanás, de onde você está vindo? Aí ele falou: eu estou indo de passear pela terra e rodear por ela, como um turista que anda por aí, procurando uma brecha, procurando alguém que eu possa tragar e devorar. E Satanás é desse que fica procurando as brechas em crentes perdidos, pessoas com dúvidas, pessoas em crises, pessoas que estão esfriando, pessoas que estão amarguradas, pessoas que estão feridas. Satanás quer alguém que ele possa tragar a partir de uma brecha. E quando Deus, na verdade, com boa índole, vai e cutuca Satanás novamente, ele pergunta: olha, você tem observado o meu servo Jó? Então Deus dá o currículo de Jó: homem temente a Deus, homem que serve ao Senhor. Em outras palavras, Jó era o homem mais piedoso da sua geração, um homem íntegro, reto. Irmãos, essa integridade é, na verdade, um homem exemplar, e essa retidão pública é de Deus falando para Jó. Deus, na verdade, que está elogiando Jó para Satanás. Como eu falei, não é um amigo seu. Imagine se o meu amigo me elogia, se vocês me elogiam, é uma coisa. Agora, o próprio Deus elogiar você, imagine isso. Portanto, irmãos, é uma coisa muito intrigante da gente pensar como um pecador é elogiado tanto assim por Deus. E como não bastasse Jó ser tão piedoso e o mais piedoso da sua geração, Jó era um homem muito rico. E aqui cai por falar-se aquela ideia de que toda pessoa rica é mau caráter, toda pessoa rica adquiriu dinheiro de forma ilícita, explorando os outros. O problema, na verdade, irmãos, não é o dinheiro no bolso, mas o dinheiro no coração das pessoas. Tem muito pobre que, infelizmente, tendo pouco dinheiro, o dinheiro está no coração dele. Mas eu conheço alguns ricos, irmãos, que não é assim. O dinheiro não está no coração dele. Na verdade, irmãos, eu conheço pessoas que são abastardas, mas que são extremamente generosas. E é interessante que Satanás poderia ter respondido o seguinte, né? Você está aí falando de Jó, está falando que ele é um homem temente a ti, mas eu estou andando muito ocupado, não conheço essa pessoa, quem é esse Jó? Satanás não fala isso. Satanás poderia dizer que estava ocupado dando uma olhada na terra e pensar assim: daqui a pouco eu vou ver quem que é esse que Deus está falando. Mas não foi isso que Satanás responde. O que Satanás responde para Deus? Mas é muito fácil servir o Senhor dessa maneira. É fácil porque qualquer um te adora. Você cerca ele de bondade, você cerca ele com bens, com riquezas, uma família bem sucedida. Assim é muito fácil adorar o Senhor. Você cerca ele, e aí Satanás fala, né? Você pôs uma cerca ao redor dele e tudo que ele toca é bem sucedido. Em outras palavras, irmãos, é como se Satanás insinuasse duas coisas para Deus. A primeira coisa é que Deus precisa subornar os seus adoradores com bênçãos. Já para pensar nisso? O que Satanás está insinuando é isso. Deus, é fácil te servir, você cerca as pessoas de bênção, dá coisas para ele, aí qualquer um te serve. Comprando as pessoas com esses bens materiais, a adoração não é genuína. Satanás insinua, na verdade, que as pessoas adoram a Deus pelo que Ele dá e não pelo que Ele é, pela pessoa dele. Satanás insinua que as pessoas se aproximam de Deus por causa das bênçãos e não do abençoador. E Satanás então está dizendo que Deus está comprando Jó. A segunda insinuação que ele também faz é que Jó não é honesto na adoração dele. Jó, na verdade, Satanás insinua que Jó está usando a religião como uma moeda de troca. Olha, é um benefício para mim adorar a Deus. Olha, é uma grande sacada, um grande negócio servir a Deus, porque eu sirvo a Deus, sou protegido, sou abençoado e tudo vai bem na minha vida. E se Deus então tirasse tudo de Jó, na verdade, ele blasfemaria na face de Deus. E aqui Satanás, implicitamente, a gente pode dizer que lança duas teses. A primeira tese é que o amor ao dinheiro está acima do amor a Deus. Eu te faço essa pergunta, é o seu caso?
O seu amor ao dinheiro está acima do amor de Deus? O segundo caso é o amor à família, que também está acima de Deus. É também o seu caso? Dentro dessa primeira tese, que o amor ao dinheiro está acima do amor a Deus, é como uma espécie de aposta. É como se Deus estivesse fazendo uma aposta com Satanás, correndo risco, permitindo que Satanás fosse lá e tentasse a vida de Jó, e fizesse um teste. É claro que esse teste tinha um limite, é claro que esse teste, na verdade, tinha um certo delimitador. Quando Deus diz no verso 12, você pode fazer o que quiser com ele, com tudo que ele tem, só não lhe estenda a mão contra ele, Deus está colocando um limite. John Piper, e na verdade os reformadores, se eu não me engano, Lutero disse isso, que Satanás é a espécie de um cachorrinho de Deus, onde Satanás tem um limite, e naquela longa coleira do qual Deus permite que Satanás haja, há um limite do qual Deus trava aquela coleira, e Satanás não pode ir além daquele limite de atuação e de ação, porque o próprio Deus o limita. Então, irmãos, na verdade Satanás sai dali e começa um verdadeiro vendaval na vida de Jó, e eu não vou ler toda a história, mas Jó então é tragado financeiramente e familiarmente. Nós estamos notando a história de Jó, eu não vou ler elas para vocês completamente, mas a perda de Jó não é de uma semana, de um mês, de uma década. A perda de Jó é no único dia. Num único dia ele teve toda a perda financeira dele. No único dia, na verdade, Satanás vai lá e rouba tudo que havia de Jó. No único dia, então, sua vida financeira entra em colapso, Jó vai à falência. Na verdade, nós conhecemos pessoas que por muito menos blasfemaram contra Deus, pessoas que por muito menos zombaram de Deus e abandonaram o Senhor. Conhecemos, na verdade, pessoas que por muito menos cerraram seus punhos aos céus e declararam coisas contra Deus, até mesmo tirando a sua própria vida. A pergunta que fica é então, será que Jó faria o mesmo? Será que você faria o mesmo? Se você fosse testado nesse nível de Jó, o que você faria contra Deus? Mas a resposta de Jó é surpreendente no capítulo 1, verso 21, quando ele diz, nu saí do ventre, nu eu voltarei. Em outras palavras, então, se eu vim a esse mundo sem nada, eu também não vou levar nada. Portanto, aquilo que eu ganhei do berço até a sepultura, nada levarei. A prova é de que ele serve a Deus, não pelo que Deus pode dar, mas pelo que Deus é. Essa é a primeira tese. Se Jó serviria a Deus acima do dinheiro. Perdão, se ele serviria ao dinheiro acima de Deus. A segunda tese, na verdade, agora vem em relação à família. Será que Jó vai amar mais a família do que a Deus? Nessa segunda tese, então, Satanás testa o amor de Jó à família. Uma família unida. A gente nota, a gente lê que os irmãos comiam uns nas casas dos outros. Jó tinha 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. E era costume então ver a família unida ali no entorno do pai. Na verdade, irmãos, a gente vê que há uma dificuldade inclusive de manter a unidade familiar. A gente estudou na série de famílias saudáveis e igreja saudável, o quão é difícil a gente ver filhos unidos. Se unir 3 filhos já é difícil, imagine 10 filhos. Mas por que eles vivem unidos? Porque Jó orava continuamente. Nós lemos no texto aqui a continuidade de Jó de servir a Deus. Ele santificava os filhos, verso 5, levantava de madrugada, oferecia holocaustos. Irmãos, na verdade então Jó estava preocupado com a santificação, salvação e unidade da sua família. Mas a sua preocupação, irmãos, não era simplesmente da reputação diante dos homens. A preocupação de Jó, na verdade, ia além, era uma preocupação com a glória de Deus, se eles estavam pecando contra o Senhor. Jó sacrificava mesmo sem saber se os filhos tinham pecado, não é legal isso? Jó santificava a vida deles antes mesmo deles saber se pecou ou não. Então, irmãos, na verdade, Satanás também levanta essa tese, onde ele começa a dizimar os filhos de Jó. Irmãos, e aí nós vemos Jó perdendo toda a família. E nós vemos aqui a segunda tese de Satanás. Será que ele amaria mais a família do que a Deus? E nós vemos novamente Jó não colocando a família acima de Deus, não idolatrando a família, nem pai, nem filho, nem esposa, nem nada, mas adorando a Deus por aquilo que ele é. E novamente então, no capítulo 2, nós vemos uma reunião dos céus, onde Satanás aparece novamente, provoca a Deus com a conversa. E aí,
Deus pergunta novamente: de onde você vem, Satanás? Ele fala de rodear a terra e passear por ela. É como se Satanás não mudasse a sua agenda. Olha, eu venho fazendo o que eu sempre faço. Em outras palavras, estou fazendo o que sempre fiz. Então Deus mostra a Satanás que a tese de Satanás tinha era mentirosa, caiu por terra. São falsas aquelas acusações que o Satanás usou contra Jó. Jó então provou que ama mais a Deus do que ao dinheiro. Jó prova que ele ama mais a Deus do que a família. E Jó mostra, na verdade, que ele não se entregou. E aqui vem a terceira e última tese de Satanás. Ele diz no capítulo 2, verso 4, pele por pele. O que quer dizer aqui pele por pele? Satanás então, Deus estava permitindo que Satanás tocasse na saúde de Jó. Não tirasse a vida dele, mas colocasse uma doença. Nessa tese a gente poderia resumir mais ou menos o seguinte: olha, as pessoas amam a si mesmo mais do que tudo. Se a tese de que ama a família mais do que Deus, ou o dinheiro mais do que Deus caiu por terra, não, agora Jó vai negar a Deus. Jó ama mais a ele mesmo do que o próprio Deus. Então toca na saúde dele, se ele não vai blasfemar contra você. Então quando Jó perde a saúde, irmãos, na verdade ele começa a se definhar. E então, sem que Jó soubesse, Deus permite Jó passar por uma prova. É como se o teste dos céus acontecesse entre Jó e Satanás, e Jó nem sabe de nada, não sabe da história, está meio perdido. Na verdade, irmãos, nós vemos que se você está sendo provado por Deus, talvez você também não tenha entendimento do porquê das coisas de Deus. Talvez você pode estar sendo disciplinado, é verdade. Talvez pode ter sido por um pecado, mas não é o caso de Jó. Jó não está sendo punido supostamente por Deus por causa de disciplina, por causa de um pecado. Na verdade, ele não sabe a ideia do porquê que ele está passando por toda aquela prova. Então Deus coloca essa prova celestial diante de Jó. Satanás então sai dali e coloca-lhes feridas. A Bíblia diz, na verdade, irmãos, que do alto da cabeça, a planta dos pés de Jó, ele está em chagas. E aquelas chagas tomam o corpo de Jó, a gente não sabe exatamente o que era, pode ser uma espécie de câncer da época, nós não sabemos, mas o fato é que aquele ali começava a eclodir no seu corpo, pus saía por sua pele necrosava, e ele vai ficando com um mau cheiro, onde ele usa até mesmo um caco de barro para tentar limpar aquele pus da pele. Aquilo explodia pelo seu corpo, então ele nem se alimenta direito, não consegue sequer descansar, não tem paz. Então a sua mulher olha para aquela situação e imagina: por que Jó está passando por tudo isso? Na verdade, ele com essa chaga viva, ela diz o seguinte: amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó. Em outras palavras, morre logo, para com esse sofrimento, ou se mate, cometa um suicídio. E aí Jó responde no capítulo 2, versos 9 e 10, você ainda conserva a sua integridade, Jó? Ela falando para ele, né? Amaldiçoa Deus e morre. Em outras palavras, você nem é digno desse sofrimento, você não deve adorar a Deus. Mas o que Jó responde? Tu falas como uma louca, nós recebemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, irmãos, Jó não peca contra Deus, e ali cai por terra a terceira tese de Satanás. E aí então chegam os amigos de Jó. No capítulo 2, vemos que os amigos não reconhecem Jó de longe, tamanha o defiamento de Jó. Por 7 dias, a palavra de Deus diz, aquelas pessoas ficaram olhando Jó, sem dizer uma palavra. Imagine você chegar para alguém doente, ficar ali do lado da cama dele, só ficar observando por 7 dias sem falar nada. Esses amigos, na verdade, começaram a fazer uma teologia interna dentro deles, o qual eles desenvolveram questões lógicas. E a questão lógica que os amigos de Jó desenvolviam no seu coração era a seguinte: Jó está sofrendo, se Jó está sofrendo, ele está em pecado. Não é exatamente isso que muitas igrejas dizem por aí? Pare de sofrer. Se você está sofrendo é por causa de uma maldição hereditária. Se você está sofrendo é porque o diabo tem alguma coisa contra a sua vida. Irmãos, na verdade, eu vou abrir um parênteses aqui, a Bíblia sim aplica um aspecto de que doenças podem ser motivo de julgamento, juízo e disciplina de Deus. O Salmo 32, versos 3 e 4 mostra isso, onde Davi sofre enfermidade física por causa do pecado dele, mas isso não significa regra. Não significa que alguém toda vez que está doente está em pecado. Eu não estou dizendo que você tem uma doença porque você está em pecado. Pelo contrário, olha o exemplo da vida de Jó. Jó é o exemplo clássico de mostrar exatamente o oposto. Portanto, então, os seus amigos liberam palavras pesadas de acusação. Os seus amigos voltam-se para Jó como seus algozes.
Pessoas que são o próprio papel de Satanás, de acusadores. Então eles levantam a possibilidade que Jó adulterou, eles levantam a possibilidade que Jó foi um ladrão, ou que Deus na verdade estava permitindo por causa da loucura de Jó. Deus ceifou a vida dos seus familiares por causa disso. Eles falavam que na verdade Jó poderia ter mesmo roubado os órfãos e as viúvas. Irmãos, o fato é que aquelas setas malignas foram utilizadas por Satanás para encravar no coração de Jó, esmagando-os com críticas desumanas. E Jó então é passado por um rolo compressor em todas as áreas. Área familiar, perca dos filhos, esposa o rejeita. Área financeira, perde tudo, perde saúde, ele não tem nem mais amigos. O quanto eu e você suportaríamos esse sofrimento de Jó sem blasfemar contra Deus? O quanto eu e você suportaríamos isso sem sequer questionar o Senhor? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que os meus filhos morreram? E ele começa então a fazer perguntas, irmãos, e aí Jó começa aqui a parte que a gente talvez não conta ou prefere ocultar, mas Jó na verdade até amaldiçoou o seu dia de vida. Certa altura da Bíblia ele diz: por que os seios da minha mãe não secou, estavam murcho para que eu morresse de fome? Por que o Senhor não me levou de uma vez? E Jó nesses intermédios bíblicos, ele na verdade por 16 vezes faz a mesma pergunta: por que Deus? Por quê? Jó na verdade por 34 vezes levanta queixas ao céu do porquê da sua existência. Sabe o que Deus respondeu para ele nesse período todo, irmãos? Absolutamente nada. Para o homem mais piedoso da sua época, para o homem mais íntegro que sofreu tudo, as queixas, as perguntas, os porquês não são respondidos. Deus em total silêncio, sem nenhuma palavra, explicação, nenhuma luz no fim do túnel é mostrada para Jó. Isso mostra, irmãos, em primeiro lugar, que Deus não nos deve explicação para nada. A gente às vezes exige resposta da parte de Deus, mas nem sempre a gente vai ter. Como que a gente teria essas respostas? Perguntamos por que o meu marido não se converte, por que eu não nasci naquela família, por que Deus não levou o meu pai, a minha mãe, enfim, na verdade nós somos questionadores, mas irmãos, o fato é que o silêncio de Deus às vezes grita mais alto nos nossos ouvidos do que até mesmo o barulho da cidade lá fora. Jó então golpeado por todos os lados, por Satanás, esposa, amigos, ele está emparedado, golpeado, ele está no ringue como se estivesse quase na lona. Na área financeira, o homem mais rico vai à falência. Pessoas ficam pobres, não é verdade, irmãos? Mas no único dia você perder tudo. Na família é natural, claro, você perder o seu pai, a sua mãe, mas não é natural pais enterrarem filhos. Se é doloroso um pai enterrar um filho, imagine um pai enterrar 10 filhos de uma vez só, que foi o caso de Jó. Se isso já é doloroso. Se na saúde um homem saudável agora vira uma chaga aberta, o que vai ser da vida dele? Ou no casamento, na hora que ele precisa do maior apoio da esposa, ela diz, na verdade, morre e faça isso depressa. Amizades que ele contava, na verdade, estavam sendo instrumentos de Satanás, não de cura, não de bálsamo, de alívio ou de consolo, mas instrumentos como fel de críticas amargas. Este homem, irmãos, está golpeado em todas as áreas possíveis da vida dele. Não há nenhuma área que Jó ficou isento. Nesse poço profundo, então, quando a gente está nesse poço, qual que é a única saída, irmãos? Olhar para cima. Num poço, quando você olha para os lados, a parede por todos os lados, quando você olha para baixo, a terra, por todos os lados a umidade, a escuridão, mas quando você olha para cima, no fundo do poço, há um único caminho do qual você olha para o alto. E no capítulo 19, verso 25, ele solta um brado e diz: mas eu sei que o meu Redentor vive. Ele diz que depois de consumida a minha pele, eu verei o meu Deus. Então quando Deus rompe o silêncio, é incrível, Deus não responde os porquês de Jó. Deus não responde os 16 porquês, as 32 queixas. Quando Deus rompe o silêncio, sabe o que Deus faz? Coloca 70 perguntas na frente de Jó. Aquelas 16 indagações, aqueles 32 questionamentos caem por terra com 70 perguntas de Deus. E essas perguntas de Deus é do tipo: onde você estava? Quando eu lancei os fundamentos da terra?
Onde você estava quando eu espalhei as estrelas no firmamento? Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar para não invadir a parte seca da terra? Jó, você está cheio de perguntas, eu tenho uma para você: como se formam os ventos? Como começam as coisas? Então Deus abre os céus e vai despejando torrentes caudalosas da sua majestade, grandiosidade, soberania. E Jó se deleita naquela grandiosidade, naquela soberania. Jó, na verdade, está deliciando nos atributos de Deus, de alguém falido, sem filhos, doente, sem amigos. E o fato é que a gente lê o começo da história, eu vou voltar lá para o finalzinho. 5 verdades que a gente pode aprender dessa biografia da vida de Jó. No verso 42, que foi o começo da nossa leitura, a primeira verdade é aprendida no verso 1 a 2, que ele diz: Jó responde ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A primeira verdade que Jó aprende, irmãos, é a onipotência de Deus. A primeira verdade que muda a sua vida, ele diz que ele fala: bem sei que tudo podes. Jó apresenta a soberania de Deus aqui na nossa face, como uma impossibilidade daquilo que nós não podemos fazer. Irmãos, os mais vendidos livros do mundo são os livros de autoajuda, livros que faz você ganhar dinheiro rápido, faz você ser alguém assertivo na vida. Mas esses livros mostram quem você é, esses livros mostram o quanto você é capaz, mas a Bíblia na verdade não mostra sobre nós. A Bíblia está preocupada em mostrar alguém mais transcendente, do qual eu e você devemos contemplar. E a Bíblia mostra exatamente o oposto, aquilo que o pastor Alisson fazia. Se você falou aqui, se você fosse escrever um livro, né, de uma grande religião, você apontaria os falhas e defeitos das pessoas? Você omitiria, né? Você escreveria um livro perfeito, mas Deus faz questão de mostrar a pecaminosidade, a falha do homem, fraqueza física do qual o tempo é implacável, fraqueza emocional que na noite tenebrosa da nossa alma nós gememos e choramos e dizemos: Deus, eu não suporto essa dor. Fraqueza moral de que todos nós temos o nosso telhado de vidro, e quantas vezes sinceramente a gente não comete erros após erros e a gente pede: Deus, me ajuda, porque eu não quero mais cair nesse pecado, sinceramente. Portanto, aqui Deus está mostrando quem é Jó, a sua fraqueza, a limitação do homem mais piedoso da sua época, mostrando a sua fraqueza, fragilidade, e Deus vem com esse refrigério, irmãos. Portanto, aqui Deus mostra o impossível, onde a grande pergunta é: quem é o seu Deus? O meu Deus é majestoso. Quem é o seu Deus? O Deus tem um propósito na nossa vida. Quem é o nosso Deus? Assim como Daniel 11:32, quando está escrito que na verdade todas as coisas, irmãos, estarão sempre cooperando, conforme Romanos 8 nos escreve. E esse Deus grandioso que é servido aqui, esse Deus grandioso que é apresentado por Jó, irmãos, na verdade é descrito pela própria ciência. Há uma estimativa, irmãos, para você terem uma ideia, de que 93 bilhões de anos-luz seria necessário para a gente percorrer a velocidade da luz. E se você gastasse esses 93 bilhões de anos a 300 mil quilômetros por segundo, você atravessaria o universo. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que na verdade criou todas as coisas. Um Deus que na verdade criou, eu não sei se você sabia disso, mas 2 milhões de fios duplos nos seus olhos, que se eles não fossem encapados por Deus, haveria um curto-circuito e você ficaria cego. Esse mesmo Deus que nos criou nos 38 trilhões de células vivas do nosso corpo, sendo que cada célula dessas 38 trilhões de células, irmãos, tem uma fita de DNA que mostra a cor do seu cabelo, cor da sua pele, cor dos olhos. E que se a gente pegasse essa fita e emendasse, sabe quantos quilômetros daria? 74 bilhões de quilômetros. Esse é o Deus que nós servimos soberanamente. Esse Deus que é apresentado, que você tem que maravilhar-se com esse Deus. A primeira verdade, então, Jó aprende, é que os olhos não têm que estar nele, mas tem que estar no Deus Criador. A segunda verdade vem no verso 2, quando ele diz que bem sei que tudo podes, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. É que na verdade, irmãos, para nós cremos que Deus tem um plano e um propósito para todas as coisas.
Nós cremos que para Deus não há sorte, azar, determinismo, essa questão de olho gordo. Na verdade, Deus tem um propósito claro, os seus caminhos têm uma forma segura, porque nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus saiba. Portanto, quando você entende que todas as coisas cooperam para o nosso bem, como está escrito em Romanos, você precisa compreender isso em meio a todas essas coisas que devem estar acontecendo com você, talvez hoje. E pense em Jó. Será que está no nível de Jó o que você passa, minimamente falando, em todas as áreas e aspectos da sua vida? Portanto, quando você entende os propósitos de Deus, irmãos, na verdade é que não há nenhum pássaro que caia do chão sem que Deus saiba. Talvez você não entenda as coisas, mas Deus é fiel. Deus tem um propósito e você precisa descansar. Deus está na sala do trono do universo. Deus está na sala de comando de todas as coisas, por mais terríveis que ela possa parecer. Primeira verdade, então, Jó aprende quem Deus é e quem Ele é. A segunda verdade que ele aprende é que os seus planos não podem ser frustrados, mas a terceira verdade está no verso 3, quando ele diz: tu perguntastes quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó aprende que por mais que ele é piedoso, ele na verdade é humilde. Ele reconhece o seu conhecimento, a sua limitação, que a sua sabedoria não é nada. Mas quando a gente está machucado pelas circunstâncias da vida, quando a gente está machucado e ferido e a gente se sente injustiçado, a gente fala demais, a gente fala coisas sem pensar. E eu sempre digo isso, e estava falando exatamente isso para a Ana Clara ontem. Eu falo assim: olha, você pode achar que foi ferido por muitas pessoas, é verdade, você pode ter sido ferido por muitas pessoas, mas quantas pessoas você também não feriu? A gente sempre pensa na parte de que fomos injustiçados, de que fomos feridos, mas a gente nunca pensa que nós também causamos feridas a outras pessoas. Mas quando Deus derrama esse conhecimento sobre o ser de Jó, Ele pensa: quantas coisas eu falei sem compreender. Isso mostra a sua humildade, que na verdade ficar na presença do Todo-Poderoso nos humilha. Assim como Jesus se humilhou, Jesus poderia chegar com a pose arrogante, soberba, mas Jesus chega como alguém ser humano, alguém que se encarna, alguém que se humilha, que é trocado a fralda por uma mãe, que é amamentado no peito, que recebe comida na boca, que aprende a andar. Irmãos, o fato é que quando Jó se humilha de forma humilde, ele reconhece que ele não é absolutamente nada, nada. E quando eu digo nada, eu vou querer ilustrar para você. Traga aqui para mim agora um único grão de areia, agora, a partir do nada, crie para mim, crie. Não vale você ir lá fora pegar um grão de areia, eu quero que você traga aqui agora e me mostre um grão de areia surgindo na sua mão a partir do nada. Se você não é capaz de criar um único grão de areia a partir do nada, quem dirá toda a complexidade que nós lemos aqui do corpo humano? Quem dirá de toda a complexidade da natureza, dos seres criados? Portanto, reduza-se a nada. Eu sei que a gente cai naquela ideia de que eu sou um ser pensante, é claro, Deus nos cria a sua imagem e semelhança, Deus nos cria com um telencéfalo altamente desenvolvido, polegar opositor, tudo isso é verdade, mas saiba de uma coisa: nenhum do nosso conhecimento, nenhuma das nossas filosofias de vida, nenhuma capacidade que nós temos de compreender as coisas pode chegar ao nível da sabedoria, do conhecimento criacional de Deus. A penúltima verdade, ele reconhece que ele não conhecia a Deus. Jó, no verso 5, ele diz: eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, não te dá conflito, não? A pessoa mais piedosa da sua época não conhecia a Deus. A pessoa mais temente a Deus não conhecia o Senhor. Eu não sei quanto a você, mas quando a gente lê esse verso, ele fica em crise, porque se Jó, alguém desse gabarito, desse currículo diante de Deus, não conhecia, quem dirá eu? Se o próprio Deus o elogiou. Irmãos, e para tentar explicar essa pergunta de alguma maneira, eu vou te devolver com a pergunta como Deus: você conhece a Deus verdadeiramente? A Bíblia diz que em Oséias 6,3, que ele diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. João diz
no capítulo 17, verso 3, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, a Cristo Jesus, a quem enviaste. Ou seja, a essência da nossa vida é aquilo que eu escrevi lá no meu status do meu WhatsApp. A vida consiste em conhecer a Deus profundamente. É isso. Esse é o seu propósito de vida. Nem toda a eternidade será suficiente para a gente conhecer a Deus. A gente acha que o céu vai ser uma coisa monótona, coisas que nós não iremos fazer absolutamente quase nada, mas nós vamos servir a Deus, conhecer este Deus e vamos desfrutar da sua presença para todo sempre. Portanto, é como se Jó estivesse só arranhando essa superfície de conhecimento do qual Deus que nós não conhecemos plenamente. E a última verdade, ele mostra no verso 6, ele fala: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, Jó reconheceu o seu pecado. O homem mais piedoso da sua geração reconhece que ele não é nada, que ele carece de arrependimento. O homem que Deus elogiou, que o próprio Deus testa a sua piedade, reconhece quem ele é, que ele necessita de arrependimento, de perdão, de estar de joelho. E sabe o que isso ensina para nós, essa última verdade? Que as pessoas que mais pecam são aquelas que mais estão afastadas de Deus. Aquelas que menos conhecem a Deus é aquelas que menos se arrependem. Aquelas mais distantes de Deus é aquelas que não reconhecem seu pecado, não estão de joelhos diante de Deus, não choram pelo seu erro, não se arrependem dos seus pecados. Essas estão mais longe de Deus. Ao contrário, aquelas pessoas que mais choram, se arrependem, estão na presença de Deus, confessando o seu pecado, essas são as mais próximas de Deus. E aqui eu cito uma ilustração daquele menino que matou os pais e o irmão mais novo. Eu acho que todo irmão viu essa notícia, né? Acho que não foi na cidade do Rio de Janeiro, se eu não me engano, e a namorada dele era do Mato Grosso. Irmãos, aquele menino friamente mata o pai, a mãe e o irmão mais novo com uma arma de fogo. E ao executar os pais, ele filma tudo. Ao executar os pais, ele mostra para a namorada em tempo real, lá no Mato Grosso, aquela filmagem daquela execução. E sabe o que é o mais curioso? Diante da polícia, ele não mostra arrependimento, diz que faria novamente. A namorada também não mostra nenhum tipo de arrependimento, faria tudo de novo por causa de quê? Por causa do egoísmo, por causa de uma suposta paixão desenfreada, por causa de um não dos pais. Olha o perigo de não dizer não aos filhos. E essas 5 verdades, irmãos, apontam para aquilo que é o Evangelho. A onipotência de Deus espelhada em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo todas as coisas vêm à existência. O apontamento número 2, do qual nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Na verdade, irmãos, nenhum dos planos de Deus foi frustrado, ainda que o Satanás achasse que estivesse matando o Filho de Deus na cruz, na verdade estava cumprindo o propósito de Deus. O apontamento de número 3, quando fala que eu conhecia a Deus apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem como o Verbo encarnado, o Deus vivo. Irmãos, esses apontamentos, todos aqui, que aponta para a pessoa de Cristo, deve estar no meio do seu coração, porque o autor principal dessa história não é Jó, aponta para Deus, a grandiosidade de quem Ele é, a pecaminosidade de quem nós somos, os planos de Deus que não se frustrarão, e nós, irmãos, que mesmo sem compreender os propósitos de Deus, vamos manter firmes e fiéis, até o fim, amém? Vamos orar.